Queridos irmãos, a igreja celebra hoje a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor. Nós dizemos no credo apostólico que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ora, isso significa que, segundo o Evangelho, 40 dias depois da sua ressurreição, depois de ter dado instruções aos apóstolos, Nosso Senhor subiu aos céus. O Evangelho nos descreve esta subida como uma subida física. E o Catecismo Romano explica que esta sua subida se deu, obviamente, enquanto homem, porque enquanto Deus, ele jamais deixou a direita de Deus Pai. Santo Agostinho explica que ele desceu à terra sem deixar os céus, do mesmo modo que sobe aos céus sem deixar a terra. E isso é possível porque ele tem duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. Enquanto homem, ele é elevado. E o credo diz que se assenta à direita de Deus Pai. E a igreja nos ensina que isto é um modo metafórico de falar. Porque Deus Pai, sendo Espírito, não tem corpo. E, portanto, não tem direita ou esquerda. Mas a humanidade santíssima de Cristo, no dizer da Escritura, sendo colocada à direita de Deus, Pai, recebe a mesma glória e a mesma adoração que eternamente o Pai recebe de toda a multidão dos santos anjos e atualmente de toda a multidão dos santos. Ou seja, ele é adorado em sua humanidade santíssima. Por quê? Porque foi necessário que Nosso Senhor fosse elevado deste modo à direita de Deus Pai. Em primeiro lugar, porque Jesus diz: o que nasce da terra é terrestre, o que nasce do céu é celeste. Vós sois aqui de baixo, eu sou lá de cima. Portanto, o lugar natural do corpo de Nosso Senhor é os céus dos céus. Assim como os corpos são atraídos pela gravidade, ou seja, o seu peso faz com que eles tendam para baixo, e este é o seu lugar natural, o fogo, ao contrário, tende para cima. O ar tende para os lados, se expande. A água para baixo. A terra tende a ficar estável. As substâncias têm o seu lugar natural. O lugar natural do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo glorioso é os céus. E por isso, ele sobe aos céus como quem é atraído para o seu lugar. Em segundo lugar, Nosso Senhor subiu aos céus deste modo para exprimir a vitória completa de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o mundo. Como um herói valoroso, num carro de guerra, ele sobe aos céus para receber a homenagem do seu triunfo.
porque o Pai manda os anjos adorar o seu Filho encarnado. E é claro, quando Nosso Senhor diz: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado, Ele que não julgou ser uma usurpação o ser igual a Deus, e se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz, precisava ser exaltado enquanto homem à máxima glória, porque em sua encarnação ele sujeitou-se à máxima humilhação. Então nós podemos ver nisso quão gloriosa é a ascensão de Nosso Senhor, a tal ponto que a igreja chama a ascensão de admirável. Na oração do ofertório, nós ouviremos o sacerdote dizer: admirável ascensão, assim como se diz na ladainha de Todos os Santos: pela sua admirável ascensão, libera-nos Domine, livrai-nos, Senhor. Ela é admirável porque, enquanto homem, Nosso Senhor recebe as homenagens, as adorações que são cabíveis a Deus, graças à união da sua natureza humana com a pessoa divina do Verbo, e graças à sua humilhação, a tudo aquilo que ele padeceu em nosso favor, para restituir a glória ultrajada de Deus. Isso é admirável. E, obviamente, isso para nós tem consequências grandiosas. A primeira delas é que, ao ver o Nosso Senhor subindo aos céus, nós temos que ter excitada a nossa esperança. Ou seja, eu não quero ficar preso a essa terra. O meu destino não é ficar aqui colado a este mundo. Nós, às vezes, temos uma ideia muito equivocada da vida. Nós achamos que o melhor é viver aqui. E por causa do horror natural à morte, justamente porque não meditamos na morte reservada aos justos, nós ficamos tão apegados às coisas terrenas que não entendemos que a nossa sorte é muito maior do que a de Adão. Adão viveu num paraíso terrestre antes do pecado. Nós somos chamados a viver num paraíso celeste, nos céus dos céus, juntos de Nosso Senhor, contemplando Deus face a face, tendo-o diante dos nossos olhos como nosso bem, do qual nós não poderemos nunca mais nos separar. Pensemos que maravilha isso, estarmos nesta felicidade completa do céu, com a certeza absoluta de que nada nos poderá tirar dali. Não vamos morrer, não vamos chorar, não vamos sofrer, não vamos padecer carência alguma. Deus será tudo para nós. E nós estaremos colados nele. Isso para nós deve ser um farol que nos ajuda a acender no coração a virtude da esperança. Em segundo lugar, nós temos que saber que Cristo está elevado aos céus, à direita de Deus Pai, como nosso intercessor. Diz a Epístola aos Hebreus que Ele vive para interceder por nós. Ele está à direita do Pai exercendo um sacerdócio em nosso favor. A tal ponto que Ele nos diz: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Isso vos será dado. Se nós não víssemos Cristo subindo aos céus, poderíamos ficar com dúvida. Mas aonde Ele está?
De que modo ele intervém em nosso favor? Mas ao vê-lo subindo aos céus, e entendendo aquilo que diz São João, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. Vê-lo subir ao céu é uma garantia. É como alguém que dissesse assim, eu pedi uma audiência com o presidente da República para falar do seu caso. E aí você vê ele entrando na sala do presidente da República. Que alegria, que segurança que você tem de que aquilo será resolvido. Ao olharmos Jesus subindo aos céus, entendendo que Ele é o nosso intercessor, nós sabemos que o problema da nossa salvação está sendo resolvido por Ele. Ele vive para interceder por nós, Ele vive para interpelar por nós. A nossa oração está baseada na dEle. As nossas súplicas estão fundamentadas na dEle. Que alegria que Ele está junto do Pai para tratar dos negócios relativos à nossa salvação. E por último lugar, nosso Senhor diz no Evangelho, aonde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Queridos irmãos, Cristo é o nosso tesouro. E se Ele está nos céus, significa que os nossos corações precisam estar lá. Que nós não podemos viver afeiçoados àquilo que é perecível, àquilo que é terreno, àquilo que é passageiro. Nós temos que fazer um exercício contínuo de deixarmos para trás aquilo que nos impede, aquilo que nos amarra, aquilo que nos ralenta os nossos passos. Nós temos que todos os dias, pela meditação, fazer com que o nosso coração se apegue a nosso Senhor, como que colado a Ele, como dizendo-lhe, Tu és o meu tesouro, o meu coração mora contigo nos céus, pelo afeto eu estou assentado contigo nas regiões celestiais, já não encontro mais prazer nesta terra, não tenho mais desejos aqui, tudo que eu anseio é a Tua face. Sois vós, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água. Queridos irmãos, a ascensão deve fazer com que o nosso coração suba. Ai de nós, porque ainda temos tantas preocupações meramente terrenas, somos enredados pelas vaidades, pelas avarezas, pela sensualidade. Precisamos, diante de Cristo glorioso, diante de Deus Pai, suplicar de joelhos, Senhor, faça-me desapegar-me de tudo isso. Por mim mesmo eu não consigo. É pela Tua graça que eu poderei ver-me livre de todas estas afeições desordenadas. Quero subir à Tua presença. Quero viver para a Tua glória, para a Tua face. Quero desfazer-me de tudo aquilo que não és Tu. Pensamos na Santíssima Virgem, que ela nos ensine a olhar para os céus. É verdade que na primeira leitura, aqueles anjos que aparecem
diante dos apóstolos que estavam olhando para o céu, dizem: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. É evidente que o santo anjo não lhes está dizendo para se afastarem de Cristo pelo afeto, mas lhes está mostrando que é necessário chegarmos à salvação por meio de atos pelos quais correspondemos ao convite divino. É preciso que nós nos esforcemos para não chegar sozinhos, que aproximemos muitas almas através do nosso apostolado, mas, sobretudo, queridos irmãos, precisamos viver nessa expectativa da eternidade. Estes dias alguém me dizia de um cristão, de um católico, que lhe falava que não consegue viver pensando na eternidade, porque isso para ele era como viver sob pressão. Que coisa mais insensata. Porque não se trata de querer ou não querer. Só existem duas eternidades possíveis. Ou a eternidade junto de Deus no céu, ou a eternidade junto do diabo no inferno. Não há uma terceira alternativa. Pensar na eternidade, viver para o céu, é simplesmente entender que isso é a realidade, que essa vida acaba e que nós precisamos estar junto de Cristo para podermos então triunfar com Ele.